Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Bélgica anuncia lockdown durante novembro para conter segunda onda de coronavírus. 4 turistas acusados de falsificar exames da Covid-19 para entrar em Fernando de Noronha são presos. Taiwan tem 200 dias sem registrar transmissão local da Covid-19. Morte de Gabriel Diniz. A Força Aérea Brasileira conclui que condições meteorológicas e erro do piloto levaram à queda do avião. A Rússia anuncia falta de médicos em meio à alta de casos de coronavírus na Europa. E a Ponte da Amizade é totalmente liberada na fronteira do Brasil com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O governo da Bélgica anunciou hoje um lockdown para conter a segunda onda da pandemia de coronavírus no país e a medida passa a valer a partir do dia 2 de novembro e se estenderá até o dia 13 de novembro. O lockdown foi anunciado pelo porta-voz do Ministério da Saúde belga, Yves Van Latems. Ele voltou a afirmar que os hospitais no país estão à beira de um colapso. Durante o confinamento, vão ser proibidos quaisquer eventos que tenham refeições compartilhadas. Os funerais poderão ocorrer, porém somente com 15 pessoas. Desde sábado, todas as instalações esportivas e culturais na região de Bruxelas estão fechadas. Um toque de recolher da meia-noite até às 5 da manhã vigora desde segunda-feira. Além da Bélgica, a França também passa por um novo lockdown que começou a valer nesta sexta-feira e vai até 1º de dezembro. Assim como na primeira onda, a retomada do confinamento inclui o fechamento de bares, restaurantes e comércios e a volta da exigência de apresentação de justificativa por parte das pessoas que circulam nas ruas. As escolas até o ensino médio permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos que ainda não foram divulgados. Na Alemanha, bares, restaurantes e outros estabelecimentos serão fechados a partir de segunda-feira. Os comércios e escolas abrirão, mas as autoridades reforçaram as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa. Além disso, os encontros sociais ficam limitados até 10 pessoas de famílias diferentes. Um confinamento parcial também foi adotado na Catalunha, na região da Espanha. Bom, vamos à próxima notícia. 4 turistas de Araguaína, no Tocantins, foram presos em Fernando de Noronha ontem à noite sob a acusação de falsificar datas de exames da Covid-19 para conseguir entrar na ilha. Segundo a administração da ilha de Fernando de Noronha, os visitantes presos são 2 homens e 2 mulheres, que chegaram ao local em um jato particular na noite de quarta-feira. Ao chegarem na ilha, eles se recusaram a fazer exames, alegando que tinham feito os testes no mesmo dia e estavam aguardando os resultados. Quando apresentaram os testes, no dia seguinte, na quinta-feira, a vigilância da ilha desconfiou da data e descobriu que, na verdade, os exames foram feitos no dia 25 de outubro, contrariando a regra de entrada em Fernando de Noronha, ou seja, pela regra local, os exames dos turistas deveriam ser datados de 27 de outubro. Bom, vamos à próxima notícia. O governo de Taiwan anunciou hoje que o país registrou nas últimas 24 horas apenas um novo caso de Covid-19 importado do exterior. Com isso, já são 200 dias sem que nenhuma transmissão local tenha acontecido nesse território semi-autônomo da China. O paciente de número 554 é um homem de origem filipina que desembarcou em Taiwan em 15 de outubro e cumpre com uma quarentena obrigatória. Segundo as autoridades de saúde da região, ele segue em isolamento e não apresentava sintomas ao chegar no país. Desde o início da pandemia, apenas 7 pessoas morreram em Taiwan por complicações do coronavírus. A ilha é apontada como um exemplo de sucesso no combate ao coronavírus por sua rápida resposta à pandemia com rastreio de viajantes e alto número de testes. Segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças taiwanês, dos 554 casos confirmados, 462 são importados, disse o governo de Taiwan em um comunicado. O primeiro caso de Covid-19 no território de Taiwan foi ainda em janeiro e aparece no primeiro relatório da Organização Mundial da Saúde. Na época, a China era considerado o epicentro da doença e a declaração de pandemia seria dada apenas 3 meses depois.
Bom, vamos à próxima notícia. As condições meteorológicas adversas, atitude e indisciplina de voo do piloto levaram à queda da aeronave que transportava o cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, em maio do ano passado. É o que aponta o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, divulgado ontem. No acidente morreram também Linaldo Xavier e Abraão Farias, ambos pilotos. Mas no momento do acidente, segundo o CENIPA, apenas o primeiro estava exercendo a função e teria tomado atitudes consideradas erradas durante a operação da aeronave Piper Cherokee, o PTKLO. De acordo com o relatório, o piloto não avaliou adequadamente os parâmetros para a operação da aeronave, com a decisão do prosseguimento do voo em condições meteorológicas desfavoráveis. A aeronave caiu no povoado do Porto do Mato, no município de Estância, em Sergipe, no dia 27 de maio do ano passado. Bom, vamos à próxima notícia. O governo da Rússia afirmou hoje que há falta de médicos no país em decorrência de uma alta de casos da Covid-19. O número de novas infecções registradas em um dia foi de mais de 18 mil, um recorde para um período de 24 horas. Em Moscou, foram mais de 5 mil novos casos e foram 355 mortos. Desde o início da pandemia, mais de 1,6 milhão de pessoas na Rússia foram infectadas pelo novo coronavírus. Dessas, 27.006 morreram. Em outros países da Europa, há a possibilidade de falta de equipamentos e acessórios médicos. Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs novas inseções de impostos e medidas comerciais para manter o fornecimento. Para evitar o risco de falta de equipamentos, a Comissão fez uma aquisição conjunta de material para inocular as pessoas, como seringas e desinfetantes. Além disso, prorrogou para abril a suspensão de taxas e impostos de circulação, de mercadoria, de importações de material médico. Os países da União Europeia poderão isentar de impostos os testes de Covid-19 e também as vacinas. Bom, vamos à próxima notícia. Bom, pedestres e veículos estão autorizados a passar pela Ponte Internacional da Amizade entre Cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Paraná, sem restrição de horário a partir de hoje. A liberação total da travessia, 24 horas por dia, foi permitida pelo governo paraguaio na última quinta-feira, após 15 dias da reabertura da ponte. Antes da nova medida, apenas veículos podiam atravessar a fronteira entre as 5 da manhã e 2 da tarde. A Ponte Internacional da Amizade ficou fechada por quase 7 meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Os estrangeiros que entrarem no Paraguai poderão circular até 30 quilômetros da ponte. Com a entrada de pedestres pela ponte e o feriado prolongado do Dia de Finados, a Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu tem boas expectativas para a retomada da economia nas cidades da fronteira e da região. A previsão é de que o turismo de compras se fortaleça ainda mais nos próximos meses. Bom, o nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, você pode ver lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e a gente volta a se encontrar amanhã no sabadão, hein? Valeu, tchau!